Insight. A política local e suas direções. O que está por trás das decisões e a análise dos cenários. Com Marco Antônio Sabino. Tudo bem, Sabino? Boa tarde para você. Tudo bem, Ana, Giovana, ouvintes. Boa tarde. Viu? Joel foi pescar hoje, viu? Uma pescaria relâmpago. Amanhã ele tá de volta aqui com a gente na Cobra o peixe dele amanhã. Eu quero pronto, né? Já pronto, temperado, assado, de preferência, só para consumo final, que essa é a minha área. Pescaria é com ele, consumo é com a gente. Agora, pescador diz que pesca, mas a gente precisa ver o peixe, né, Ana? Então, exatamente. Só contar que pescou não adianta com a gente não, que a gente gosta de prova, né? A gente é jornalista. Agora, Sabino, vamos falar sobre mais movimentações aqui na política de São Paulo, na política nacional, inclusive, com a volta do ex-presidente Lula, ao que tudo indica, ao cenário de eleições presidenciais. Ele até agora não falou que é candidato, mas enfim, tem uma postura já como se fosse, e há uma movimentação agora em relação de apoio também para essa candidatura, né? É verdade, Ana. A gente tem falado um pouquinho dessa movimentação do Lula. Vamos fazer um preâmbulo aqui, né? Sim. A gente fala de política de eleição para o ano que vem e a gente está vivendo um outro mundo. Mas os políticos, eles vivem numa realidade paralela. Eles estão pensando sempre na próxima eleição, enquanto a gente está enfrentando aqui as mazelas, as dificuldades do momento. Mas, enfim, o ex-presidente Lula, desde que recebeu a notícia do Supremo Tribunal Federal de que pode, eventualmente, voltar à cena política, tem se movimentado, aliás, até um pouco antes já havia se movimentado, e naquele sentido que a gente já adiantava, de tentativa de tirar dele a pecha, a imagem que o PT acabou ficando, de radicalismo, de extrema esquerda. Então, Lula está fazendo um movimento parecido com o que ele fez exatamente na primeira eleição dele à presidência da República, que é se aproximar da classe média mais moderada, dos empresários. Vocês lembram que na primeira eleição dele ele fez a famosa Carta aos Brasileiros, exatamente nesse sentido, para acalmar o empresariado. Pois bem, os movimentos políticos agora têm ido um pouco nesse sentido, ou seja, se aproximado mais do centro do que só alianças à esquerda. É verdade que ele tentou sinalizar alguma coisa para Ciro Gomes, ainda as conversas não progrediram entre Ciro Gomes e Lula, né, dois líderes, aí, possíveis pré-candidatos à presidência da República, mas lembrando que ele fez alguns sinais e recebeu alguns sinais do atual governador de São Paulo, João Dória, né, tem algumas pessoas ali do partido e do entorno de João Dória que fizeram contato com petistas e com lulistas. Ele andou mandando sinais para Gilberto Kassab. A gente falava de Gilberto Kassab aqui segunda-feira, que é sempre um líder importante dos bastidores. Ele também fez movimentos até com parlamentares que são, vamos chamar assim, naturalmente, claramente parlamentares de direita, de posições antagônicas à de Lula e o PT. Como, por exemplo, Alexandre Frota do PSDB hoje, que foi trazido para o PSDB pelas mãos de Dória, mas que andou dando sinais de que quer conversar com Lula. É tudo um movimento dos chamados antibolsonaristas. Por isso que nós dizíamos lá atrás que os movimentos vão ser muito mais os antibolsonaristas e os antipetistas do que efetivamente os bolsonaristas e petistas. Já dissemos isso aqui. O fato é que, em resumo, Lula está numa postura muito pragmática para a eleição presidencial do ano que vem. Pragmática a ponto de, se necessário, ele não ser cabeça de chave à presidência da República. É lógico que ele quer, mas, se necessário, não ser cabeça de chave e acabar fazendo como fizeram os argentinos, lá com Cristina Kirchner de vice. Mas tem movimentações e tem sinalizações para partidos de todas as matizes ideológicas e uma movimentação muito intensa de Lula e do PT nesse momento, Ana. Pois chega a ser inacreditável, né, a gente pensar nessas articulações, em Alexandre Frota conversando com Lula, conversando com Kassab, que está conversando com Dória, pensando nisso com a cabeça de poucos meses atrás, né, Sabino? Não precisa nem voltar nas últimas eleições presidenciais. Se a gente voltar até um pouco antes da decisão do STF, que colocou o Lula de volta no jogo, e aí começaram a sair pesquisas eleitorais, mostrando que ele ainda tem uma possibilidade de receber muitos votos. É até difícil de se localizar nessa história toda, né?
É por isso que eu sempre falo que está muito longe ainda, mas é também aquilo que a gente dizia há pouco, né? Os políticos se movimentam numa realidade paralela ao nosso dia a dia. Então, eles já estão pensando lá no ano que vem, e não tem jeito, mas você tem razão. Tudo está mudando muito rapidamente e ainda pode mudar muito até a eleição de 2022. Eu não duvido nada que mude muito, muito mais ainda. Agora, Sabino, tem uma outra questão que é importante a gente abordar hoje e que é um assunto muito delicado, né? Inclusive, um pouquinho mais cedo, teve uma entrevista coletiva da equipe de médicos que está cuidando, né, do prefeito de São Paulo, do Bruno Covas, desde o começo do tratamento dele. Ele descobriu em outubro de 2019, né, um câncer e que, infelizmente, está mostrando uma evolução muito séria, né, Sabino? É verdade, Ana. Eu acompanhei agora há pouco a entrevista coletiva dos médicos. Você vai entender um pouquinho a minha posição. Eu falo sobre esse assunto com muita cautela, muito cuidado, até porque não é segredo para ninguém. Eu fui secretário de comunicação na primeira gestão do prefeito Bruno Covas, né? Portanto, tive um convívio ali muito perto dele, inclusive no momento em que ele anunciou a doença, em que ele pediu para que a doença não fosse escondida dos eleitores e da população lá em outubro de 2019, e desde então tenho acompanhado e tenho essa relação muito próxima com o prefeito Bruno Covas. Não tenho nenhuma filiação política, não sou de nenhum partido, trabalhei no governo Bruno Covas como um técnico especializado em comunicação. Por tudo isso, Ana, é óbvio que, como muitos dos eleitores, dos simpatizantes e até, eu diria, dos adversários políticos de Bruno Covas, todo mundo acompanha com preocupação a situação do prefeito, principalmente depois de uma entrevista coletiva como foi dada pelos médicos hoje, médicos com quem eu também já conversei muito, e que são médicos normalmente muito cuidadosos ao falar da doença de qualquer paciente, principalmente de um homem público como Bruno Covas. Mas as notícias hoje não foram positivas, notícias que realmente nos preocupam, notícias sobre a questão da inflamação que está levando ao acúmulo de líquido no estômago e no pulmão, notícias como essa alimentação parenteral que é muito incômoda para o paciente, né? Acontece principalmente quando o paciente não tem condições de se alimentar normalmente ou quando está perdendo muito peso. Enfim, são questões que nós temos que acompanhar de perto. O que fica na minha cabeça, Ana, é uma frase dita por um médico de Bruno Covas lá no início, logo no começo, logo depois do diagnóstico da doença, que falava o seguinte, se dirigindo a mim: Sabino, a melhor notícia que a gente pode esperar para o Bruno em algum momento é exatamente a possibilidade de a gente marcar uma cirurgia curativa para essa doença. Infelizmente, essa notícia não veio até hoje, já há 1 ano e meio. Isso não aconteceu até hoje. Vamos torcer todos nós pela recuperação, porque a gente acredita nela. Bruno é um homem de garra, de fé, é determinado e a gente né? quer que se recupere. Jovem, muito jovem, e a gente quer que se recupere. Mas tratando desse assunto, Ana, sempre repetindo, reiterando, para ficar muito claro. Muito cuidado, muita calma, a medicina avançou muito, Bruno está sendo assistido pelos melhores médicos do Brasil, num dos melhores hospitais do mundo, então todas as possibilidades aí de a gente logo ter o Bruno recuperado. Agora, não dá para não ficar preocupado. Não, óbvio, a gente está muito preocupado e é muito triste ver também a situação dele, como a gente acabou de falar, muito jovem, 41 anos, né, Sabino, a idade do prefeito de São Paulo, nessa luta já há quase 2 anos e um destaque, né, sem em momento algum se ausentar da prefeitura de São Paulo, só quando foi muito necessário, não havia outra possibilidade, quando foi recomendado pelos médicos que ele descansasse mesmo, que ele deixou a prefeitura por alguns dias. Permanece no cargo, inclusive agora, enquanto está internado no Hospital Sírio-Libanês, por enquanto sem previsão de alta, né? É verdade, nas primeiras vezes em que ele foi internado, despachando até exageradamente com secretários dentro do hospital, eu mesmo despachei com ele dentro do hospital algumas vezes, dentro do quarto do hospital algumas vezes, para desespero dos médicos que não concordavam integralmente com aquilo, mas era algo que faz bem ao Bruno.
Faz bem ao prefeito de São Paulo essa imersão, de alguma forma, no trabalho. E faz bem para qualquer pessoa que já enfrentou essa doença. Eu falo por experiência própria, qualquer pessoa que enfrentou essa doença, o trabalho, a família, sempre são muito importantes para que a pessoa possa conviver melhor com essa situação. Tira o foco, né? Tira um pouco o foco do problema, leva a tua atenção para alguma outra coisa, isso de fato ajuda um pouco mesmo. Bom, vamos acompanhar isso. Exatamente, Sabino, exatamente. Vamos acompanhar esses desdobramentos aí e torcer por uma notícia boa logo, logo do nosso prefeito. torcendo, sem dúvida nenhuma. Sabino, obrigada, viu, pela sua participação. Uma boa tarde, boa quarta para você. Obrigado, Ana. Uma boa tarde para todos. Valeu.